E vem conferir a crítica do filme Megamente versus o Sindicato da Perdição. E em 2010 chegava nos cinemas um filme chamado Megamente. Filme esse que, ao longo do seu lançamento, chamou muita atenção pela sua premissa diferente que ele tinha, que era a ideia realmente de desconstruir os super-heróis e fazer assim, mostrar que o principal herói da cidade não é tão herói como ele parecia ser e que o grande vilão pode sim ter um bom coração. Se você parar pra pensar, Megamente de 2010, ele é muito à frente do seu tempo. Ele é um filme que até hoje a animação, apesar de ter envelhecido mal a parte técnica da animação, ela continua sendo legal de se assistir, continua funcionando bem, tem boas sequências de ação e, principalmente, ele é um filme à frente do seu tempo. O que se discute hoje em dia, que tá até ficando cansativo, que é a ideia da desconstrução dos super-heróis, que é você pegar aquele ideal que a gente tem e meio que desconstruir eles, assim como The Boys faz, assim como o Watchmen fez na série, na HQ, no filme. Aqui, quando o Invencível também faz isso, Megamente fazia isso em 2010. Então, por isso que eu falo que é um filme à frente do seu tempo. Sem contar que tem bons personagens, é um filme carismático, divertido, faz com que você, como público, goste dele de diferentes idades. Uma criança vai gostar e um adulto também vai gostar. E aí o filme nunca teve uma continuação, nunca prometeram que iam fazer nada. Mas agora existe a plataforma de streaming chamada Peacock. E a Peacock prometeu que tem que colocar mais conteúdo no seu canal. E eles têm os direitos de Megamente. Então a partir daí eles anunciaram que iam fazer duas produções de Megamente. O primeiro seria uma continuação, que é a crítica desse vídeo, chamado Megamente versus Sindicato da Perdição. E depois uma série animada que iria sair no mesmo dia no canal de streaming. E eu ainda não assisti a série animada, mas o motivo de eu não ter assistido a série animada é porque eu achei até o momento Megamente versus Sindicato da Perdição um dos piores filmes que eu vi em 2024. Se você pegar o filme de 2010, e eu comecei destacando ele por causa disso, você vai ver que ele é melhor em todos os sentidos que 2024. Desde a parte técnica de animação que eu falei, e envelheceu, e mesmo assim, tá muito melhor que aqui, passando pela forma como trabalham os personagens, o universo e a história. Realmente, parece que eles não tinham o que falar sobre Megamente, e olha que tem um universo inteiro pra você explorar. Você poderia explorar para outros lados, outros personagens, sair dos principais, mas eles focaram para um filme que acontece imediatamente depois do final do primeiro Megamente. Ou seja, a partir de agora, nós temos um novo herói na cidade. A partir de agora, como os vilões vão falar com aquele vilão que virou herói. Só que o filme não trabalha nada bem isso. Não trabalha bem isso em relação à história, que é uma história que em 2010, se esse filme fosse lançado, ele seria velha e obsoleta, uma história que não encaixa mais hoje em dia. É uma história que ela não tem camadas, ela não tem nenhum bom entretenimento, é uma forma simples de contar uma história. Tem um sindicato da perdição, que eram os grandes vilões da cidade, eles estavam presos, agora eles saíram e querem pegar o herói. É uma história simples e básica, com um plot simples e básico, que também não queria ter pretensão de ser algo maior, porque eles sabem que depois disso vai ter uma série de TV. Então eles têm que manter um equilíbrio da história. Eles querem mais criar realmente esse gancho para uma continuação, que é a série de TV, que deixa gancho para a série, para você imediatamente ir para a série, e não focar realmente numa história pensada, em falar sobre super-heróis, o momento dos super-heróis. Não, parece que todo esse momento que ninguém mais aguenta ver filme de super-herói, porque parece que é um gênero que tá desgastado, esse filme é mais um filme no meio disso em questão de história, que é um filme que é uma história que ela é ruim, ela é fraca, ela não é interessante, ela não é bem trabalhada, ela não é bem desenvolvida, mas mesmo assim, e apesar de tudo isso, ela não consegue trazer algo novo pro gênero, ela nem tenta trazer algo novo pro gênero. De novo, parece que é a Peacock falando, vamos usar o nome de Megamente simplesmente para atrair gente pro nosso streaming, porque quando sai disso, você não sabe por que esse filme existe. Então a narrativa é muito ruim, mas os personagens de Megamente são muito carismáticos. E isso poderia funcionar no filme. Com uma história fraca, desinteressante, com personagens carismáticos, pode fazer com que você, como público, se interesse a querer continuar acompanhando, se interesse em ver a série de TV. Mas não é isso que acontece. Os personagens estão lá. A forma como eles são utilizados, aí não está bem feito. Os personagens não são bem trabalhados, são o mais genéricos possíveis. E eu digo mais, você cria um universo do zero e você praticamente não coloca o nome de Megamente, cria personagens do zero, essa história funciona da mesma forma, porque os personagens não estão com a mesma personalidade ali, eles não estão com o mesmo ideal ali, e eles acabam ficando chatos de se acompanhar. O filme, que é curto até, ele é chato, ele é arrastado, ele é difícil de você querer realmente acompanhar a partir dali. E de novo, eles tentam em nenhum momento, assim como a história, os personagens, desenvolver muito, porque eles sabem que esse é praticamente um piloto para a série de TV que já tá saindo, a série animada de TV que já tá saindo, já tá completa no Peacock, que saiu no mesmo dia. Então
que acaba acontecendo? Você, como público, era pra se empolgar de sair daqui e continuar acompanhando a jornada deles. Mas não é isso que acontece. Os personagens que a gente já conhece e é carismático, acabam ficando decepcionantes, porque você não quer acompanhar a história deles, se não liga pra eles. As desculpas que dão pra ter pequenas brigas são muito mal pensadas. E, de novo, o que me deixa mais triste é porque o filme de 2010, ele fez tudo tão bem feito, ele pavimentou uma estrada pra ter continuações que funcionariam bem no universo expandido de Megamente, e aqui simplesmente eles jogaram tudo pro alto, em relação à história, a desenvolvimento de personagem, a construção de personagem, até no carisma dos personagens. Nem carisma eles têm no filme. Os personagens que a gente gosta tanto, eles não conseguem se desenvolver de forma decente. E aí chega na parte da animação, porque a história não funciona, não tem mensagem, não tem ideia, não tem nada que funcione ali. A parte dos personagens é muito mal construída, mas se a animação é boa, se a animação é bem feita, poderia fazer com que a sequência de ação funcionasse bem e fosse um filme pelo menos divertido. Mas não é isso que acontece. A animação desse filme é péssima, é terrível, é uma das piores animações do ano em relação à parte técnica também. Desde a parte do mundo mesmo, a volta dos personagens, como em relação a design, a ideia de personagem. Porque você pode pensar, já que vai ter um sindicato da perdição, vão ter vários vilões aqui. Então eles podem ser pensativos e criativos no design, criar o que quiser, mas não. Realmente é algo muito mal pensado. É um design que parece que eles pensaram em 5 minutos e jogaram no cinema. Porque eles, na streaming no caso, eles não conseguiram refletir simplesmente em criar um sindicato interessante, com poderes interessantes, com ideias interessantes. Não, é o mais genérico possível, que você não vai se interessar por nada que é apresentado ali. Nem em design, nem em animação, nem em movimentação, porque aí chega no outro ponto. Porque se o design não funciona, se os personagens em questão de escrita não funcionam, se a piada em volta deles, que até tem, não funciona, então pelo menos as sequências de ação podem ser boas. Também não é, porque a animação é muito mal feita em cenário. O cenário, ele parece aquele cenário do começo dos anos 2000, quando aquelas animações que saíam pra Nickelodeon, principalmente a Nickelodeon tinha algumas animações que era mais assim, é aquela animação que ela era completamente chapada de fundo, onde parece que é um fundo que se você relar, ele vai cair de tão feio que ele é isso que tá aqui. É uma animação que parece que é do começo dos anos 2000, e isso é muito triste. Porque, de novo, a animação de 2010, que envelheceu um pouco, tá melhor do que aqui em 2024. São 14, 15 anos de diferença de um filme pro outro, e o filme de 2010, que não é a melhor animação do mundo, não é um padrão gigantesco, nem da própria DreamWorks, consegue estar melhor do que está aqui. Da DreamWorks, da Disney, você pode pegar a Pixar, que não é um padrão nesse nível de 2010, é muito melhor do que aqui. Aqui a animação, de novo, parece que não tem fundo, parece que não tem vida. Os cenários que são colocados são os mais genéricos possíveis. De verdade, como alguém deixou esse filme sair? O que parece que aconteceu nesse filme, para encerrar? Porque além que a ação não funciona, a animação não funciona, o filme não é bem dirigido, não tem nada de bom nesse filme. O que esse filme parece? Parece que alguém pensou assim, já que o filme é para streaming, parece que alguém que nunca pensou que hoje é a era dos streamings, pensou assim, já que o filme é para um streaming, vamos fazer com baixo orçamento mesmo, não precisa investir muito dinheiro e vamos jogar de qualquer jeito. Porque realmente é um pensamento muito retrógrado, até quando você pensa como que a animação foi feita para um streaming. Realmente parece aquela pessoa que pensou, vamos jogar de qualquer jeito essa animação, porque ela é praticamente feita para TV. E aqui não funciona de maneira nenhuma, sendo um dos piores filmes do ano até agora. Concluindo, Megamente vs Sindicato da Perdição é um dos piores filmes do ano em quase todos os sentidos. É legal rever os personagens que a gente cresceu ou assistiu vendo ao longo do tempo, revendo várias vezes o filme Megamente. Mas, se fosse para rever da forma como eles fizeram, era melhor não ter voltado com eles. É um filme que, em questão de narrativa, ela é tão genérica e esquecível que, se eu voltasse para os anos 2000, essa história já seria genérica lá. É uma história que não tem uma mensagem forte, não tem personagens interessantes novos, e os velhos não são bem trabalhados e desenvolvidos. E quando sai da parte de narrativa que não funciona, personagem que não funciona, é pra parte técnica, que é uma trilha sonora genérica e esquecível, e você vai pra parte realmente de animação, que tem designs novos muito mal feitos, designs antigos que parecem que são mais velhos do que o primeiro filme. Chega por cima, você tem um cenário que parece um papelão, que se você relar ele vai cair, acaba sendo um dos piores filmes do ano. E por isso que eu fecho o filme Megamente vs Sindicato da Perdição com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Megamente vs Sindicato da Perdição? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.